Então, Rumi Hashinei Danaya tem Idanaya e Zimanaya. Idanaya é tempos e Zimanaya estações. Então, Zimanaya são os ciclos, os tempos. Os tempos não, os ciclos dentro do tempo. É uma divisão de tempo sideral. Idanaya são tempos especialmente designados. Ou seja, por exemplo, é o tempo que a gente tem que se cumprir. Quem que designou esse tempo? Deus. Então, Deus, quando ele faz o projeto de criação, ele designa, por exemplo, o tempo que Adão e Eva têm que cumprir nas regiões inferiores. Da mesma forma, a gente tem o tempo que a gente precisa vivenciar certas coisas. Por exemplo, o tempo certo da nossa estadia na Terra, que é um tempo que a gente tem que cumprir, e o tempo que a gente precisa cumprir para ciclos menores da nossa vida. E as coisas não acontecem. Isso é uma designação, não é uma condenação, não é que Deus te condena. Por que ele estabelece esse tempo designado? Dentro desse tempo designado foi estabelecido uma medida para a vida evoluir. O que significa isso? Significa que esse tempo é calculado para que a nossa evolução seja feita de maneira harmônica dentro dos nossos corpos energéticos. Ou seja, o tempo é necessário para que a medida, a onda, a vibração e os fótons de luz entrem na medida certa no nosso corpo, nos façam evoluir. Porque senão, se não fosse isso, a gente estouraria, porque certos comprimentos de onda de luz são muito fortes e arrombariam o nosso campo energético. Então, o tempo designado é para a gente conseguir cumprir esse tipo de evolução, esse tipo de quanta de luz, como se fosse um pacote, que a gente só ganha esse pacote, esse prêmio, se tiver cumprido a designação desse tempo. Isso para várias coisas, né, na nossa vida. Então, para tu dar um tempo determinado, que é Zimã. Então, todo assunto debaixo dos céus. O que significa debaixo dos céus? Nas dimensões inferiores, tem um tempo designado. Então, fala na Bíblia: tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para desarraigar o que se plantou. Só que o que acontece? O tempo fixo cronológico, que a gente está preso aqui nessa cruz de espaço-tempo, aqui na Terra, esse tempo fixo, na verdade, ele é ilusório, porque a nossa realidade vai muito além. Então, só está preso a esse tempo fixo quem não desenvolveu um entendimento da realidade superior. O que é desenvolver um entendimento da realidade superior? Consciência. Quanto mais consciência a gente tem, mais os portais internos da nossa alma se abrem na nossa estrutura energética do perispírito. Então, quando eu vou expandindo minha consciência, aprendendo com as coisas da vida e evoluindo, eu vou aprendendo a ascender acima do tempo para experienciar e vivenciar sensações e pacotes de informação que estão além dessa cruz do espaço-tempo, que estão além desta dimensão. É quando você consegue ver todas as suas vidas paralelas, e é quando você acessa mais próximo, vai acessando mais próximo da sua essência. Então, a qualquer momento, podemos ir além do tempo fixo, desenvolvendo uma consciência que funcione dentro dos estágios de uma realidade superior, que nos revele como e quando agir aqui e agora. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa consciência do além do tempo, do não tempo, quando a gente experiencia isso, isso só vem com
quando a gente tem um desenvolvimento de consciência. Então, quando a gente tem essa experiência, essa vivência, o que acontece? A gente consegue aprender aqui na cruz do espaço-tempo a ter a sabedoria de como e quando agir. Porque não é assim, eu vejo uma coisa de 10 mil anos no futuro e eu vou lá e tenho essa atitude aqui. Não, quando você tem essas experiências, você tem a compreensão de como isso, às vezes, né, quem está começando tem um pouco de dificuldade, mas tem a compreensão de como isso se desenrola aqui. Então você foi para dimensões superiores, viu uma coisa do futuro, mas você precisa também da sabedoria, trazer dessas dimensões superiores, trazer a sabedoria e a paz, para saber agir certo na hora certa. Então, esse é o estudo do nome divino Hu, Mahashinei e Danaya. Então, esse nome também fala que, esse nome, na verdade, ele representa o aspecto de Deus que nos leva além desse tempo fixo. Então, a tradução é um uno divino que rompe pela roda da vida com um plano de salvação. Ou seja, Deus é a emanação de Deus que nos resgata dessa cruz de espaço-tempo, desse tempo fixo. Então, quando a gente começa a experienciar esse nome divino e esse aspecto, a gente começa a ter deslocamentos no tempo, sonhos com o futuro, com o passado, com realidades paralelas futuras. E aí as várias nuances da realidade e dos tempos que existem. E Deus, acima de tudo, vem trazer um plano de salvação e redenção, porque aqui, nesse tempo nosso, as coisas são mais difíceis, são mais sofridas, e a gente precisa dessa vibração de essência, dessa vibração divina mesmo, para vencer a roda, né? As rodas da vida. Então, está falando aqui também que Deus existe, ele existe além de qualquer singularidade, além de qualquer tempo fixo, além de qualquer tempo designado. Então, não tem essa história de, por exemplo, Adão e Eva vai crer em Deus só por tantos mil anos. Não. O ser humano, ele precisa crer em Deus sempre, porque Deus, ele existe além de todas essas coisas. Não vai vir outros deuses pra gente reverenciar outros deuses. Isso aí você tá acabando com a tua alma. Você tá acabando com a tua chave de saída. Deus é uno e ele existe além disso tudo. E ele sim nos resgata. Então agora a meditação e reflexão desse nome. Peço-te, Humehashinei Danaya, que nos erga da roda infinita da vida. Tu nos preparaste como uma semente divina para o próximo passo nas tuas regiões eternas, além dos ciclos intermináveis de existência terrena. Nós entramos nas paredes da pirâmide da vida, que é um cronomonitor, para revelar os tempos designados e a recapitulação dos vários ciclos de vida. Sejam entendidos os circuitos e as estações, conforme relatados em Piche Sofia, ao nos prepararmos para nos graduar nesta escola experimental Terra. Proclamamos agora que estamos prontos para superar a roda da vida e empreender a nossa ascensão. Amém, amém, amém e amém.